Olá, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos, nossas mensagens, que eu sei que vai ser bem esclarecedoras. E hoje quero falar do Evangelho de Marcos. Quem foi Marcos? Marcos, ele foi um companheiro, um apóstolo de Pedro e de Paulo. Algumas das viagens de Pedro e Paulo, Marcos estava entre eles, né? E Marcos, ele faz um relato e foca principalmente nos milagres de Jesus Cristo, né? Dá até para entender que Marcos ele escreve, uma vez que Pedro não escrevia, não sabia escrever, era um pescador, né? Não tinha o domínio da escrita, então dá para entender, muitos acreditam que Marcos ele escreve justamente os relatos de Pedro, então é como se fosse um evangelho de Pedro. E Marcos, esse evangelho dele, ele é direcionado, ele foi feito para os romanos. Algumas colocações que tem, dá para a gente entender que ele foi feito para os romanos, certo? A primeira coisa que a gente vê é que ele usa muito da linguagem militar, e o povo romano era um povo tipicamente militar. É como se você tivesse ali uma comunidade, por exemplo, de médicos, e você usasse algumas palavras que só eles entenderiam. Ou, por outra, se você estivesse no meio policial, você usaria algumas linguagens que só os policiais entenderiam e tenham domínio, né? Seria alguns termos, como, por exemplo, muito usado em informativos policiais. Então, Marcos, ele também ele usa esse tipo de mensagem, certo? Por exemplo, quando ele fala sobre dinheiro, também ele fala do dinheiro romano, do dinheiro que existe no meio romano, certo? Ele emprega totalmente uma visão romana daquele evangelho. E muitas vezes explica alguns costumes que era praticado pelos judeus, como a gente vê lá no livro no capítulo 7, verso 3, que ele diz assim, versos 3, que fala: porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Então isso aí, por exemplo, se estivesse sendo escrito para os judeus, não precisavam dizer isso aí, porque essa informação já era passada de geração para geração. Então ele enfatiza isso aí, né? Então o livro dele é tipicamente para os romanos, para as pessoas que estavam em Roma, os cristãos que moravam ali na cidade de Roma. Então por isso que é importante nós sabermos também para quem foi escrito e por quem foi escrito. Seria então esse evangelho uma visão tipicamente de Pedro. Eu acredito assim, muitas pessoas acreditam que é um evangelho de Pedro, é o Pedro que está ali falando, talvez ele está ali perguntando como aconteceu e tudo, porque ele não fazia parte dos 12. E Pedro vai narrando, falando, mostrando alguns acontecimentos, e Marcos vai registrando para os crentes, né, os cristãos que moravam na cidade de Roma. Então foi assim que foi feito o Evangelho de Marcos. Amém? Fiquem na paz do Senhor.